Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. Vamos ler todo esse salmo que dá total condição para desenvolvermos esse tema: águas que despistam o inimigo. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Senhor, a Tua palavra foi lida, nós já cantamos, o momento aqui é maravilhoso, é um momento de manifestação da Tua glória, é um momento no qual nós podemos dizer que temos uma grande audiência contigo. No meio dos louvores, o Senhor habita. Onde está 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu aí estás. Temos, Senhor, aquilo que é a nossa comunicação com o Teu Espírito Santo. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Temos garantias de que o Senhor está conosco, não porque merecemos, não porque somos certinhos, mas porque o Senhor é gracioso. E eu sei que nessa noite o Senhor vai falar com profundidade, se não a todos aqueles que estão cultuando presencialmente, virtualmente, mas a muitas pessoas importantes o Senhor estará falando especificamente a partir desse salmo e desse tema. Fala, ó Deus, tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração. Que todos nós sejamos enriquecidos com uma palavra que venha do Teu coração para o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Águas que despistam o inimigo. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos um desejo muito grande do Espírito Santo
em que ela seja entendida, a palavra seja entendida, logicamente, e atendida. E todos hão de convir, né, hão de concordar conosco, de que falar do invisível para que a dimensão dos visíveis, dos palpáveis, entenda, é muito difícil. Como é que Deus vai falar com pessoas que não entendem? O apóstolo São Paulo, ele foi arrebatado, e ele diz, ele coloca assim, não dúvidas, mas ele usa a licença poética ali, deve ser, e diz, olha, eu conheço um homem que, se no corpo não sei, se no espírito não sei, foi arrebatado até o terceiro céu. E lá viu coisas inefáveis, indizíveis. Não dá para contar para vocês, porque vocês não vão entender. Que são coisas de uma outra dimensão de vida. Então, essa convicção que muitos profetas tiveram. Os profetas, eles até falaram, né? Muita gente tenta. Veja bem, às vezes a gente é obrigado a usar aquilo que a gente chama de linguagem antropomórfica. O que é uma linguagem antropomórfica? É a linguagem que cabe dentro da nossa cultura, dentro daquilo que é o nosso dia a dia, né? Daquilo que faz parte do da nossa rotina, do dia a dia. Eu tenho que trazer, chamo isso de linguagem antropomórfica. Por exemplo, dizer que Deus tem costas, viu Deus pelas costas, é uma linguagem antropomórfica. Vocês já pensaram, se Deus tivesse costas, nós estaríamos complicados. Por quê? Porque quando Ele está de costas para nós, Ele não está nos vendo. Então, só para vocês entenderem, você tem que usar linguagem antropopática, que é a linguagem que tem para que os humanos entendam, para que os terráqueos entendam. A gente tem que atribuir um sentimento humano a Deus. Deus se arrependeu, Deus está irado. Só que o arrependimento, segundo Deus, é diferente. O arrependimento de Deus não é uma demonstração de que Deus foi pego de surpresa, que Deus não sabia que aquilo iria acontecer e se arrependeu. A ira de Deus opera a vida, a ira do homem opera a morte. Mas nós temos que usar isso. E a Bíblia ela é rica, nós temos 36 figuras de linguagens utilizadas na Bíblia. Vejam o que esse grupo de salmistas, né? Os filhos de Corá, levitas, eles escrevem-se masquil. O que é um masquil? É algo para ser cantado por alguém. O cantor-mor, vai fazer o canto e os demais vão fazer o contracanto. E ele começa dizendo o quê? Ele começa dizendo, gente, eu já vi muitas pessoas colocarem isso como servo. Não, servo é com S. Servo é aquele que serve. Que em alguns casos pode ser sinônimo de escravo, em algumas culturas. Mas, na realidade, todos nós devemos ser servos. Agora, ele está falando de servo. Como servo brama pelas correntes das águas. Assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Esses salmistas, eles estão dizendo o seguinte, já que o Senhor usa uma linguagem antropomórfica, nós vamos usar a nossa linguagem aqui para o Senhor nos entender. Olha, sabe o que está dentro do meu coração? É difícil o Senhor dizer, ou eu expressar o que o Senhor, o que o nosso coração está sentindo agora. Que sentimento perdura dentro de nós nesse instante?
como o servo brama, como o servo deseja, como ele anseia, como ele prioriza a corrente das águas, assim a minha alma suspira, a minha alma deseja, a minha alma anela por Ti, ó Deus. Eu não sei se você já chegou um dia e falou isso para Deus. Você até já se sentiu semelhante sensação que podia ser assim tratada como a sensação desses salmistas. Aliás, eles eram levitas, e eles tinham que expressar o consciente coletivo de Israel. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por Ti, ó Deus. O cervo é um cervídeo, né? Ele é do grupo daqueles animais lá como é que chama? Das renas, é do mesmo grupo dos alces, dos veados. Eles são cervídeos. E ele tem uma carne altamente cobiçada por muitos felinos, inclusive por canídeos também, que é o caso do próprio, os cães selvagens, né? Cobiçado pela hiena. Mas o maior inimigo deles, por eles correrem bem, é o que corre melhor, mais do que eles. Enquanto eles chegam a 75, no máximo 78 quilômetros por hora, o guepardo, ele atinge 114 quilômetros por hora. Então, eu tenho um inimigo, olha o que esses salmistas estão dizendo, eu tenho um inimigo que corre mais do que eu. Então, eu não vou aguentar correr muito tempo. Eu preciso encontrar um lugar logo. Eu vou correr. Então, em primeiro lugar, eu não devo me afastar, ficar muito longe de lugar de correntes das águas. E é bom nós lembrarmos que aqui está, como o cervo brama pelas correntes das águas. Ele não está falando de água parada, não. Porque a água parada deposita lodo no fundo e ele pode se atolar. Ele quer lugar de água que corra, que não deposite, que o fundo tenha realmente firmeza para ele andar, caminhar. E aí vem uma coisa que surge agora nesse instante, né? Muita gente procura as águas da mágoa, né? Sabe o que é mágoa? Mágoa é má água. Água que fica acumulada, que vai apodrecendo. Esses dias, meu filho, minha nora e meus netos deixaram aí um netinho chamado Blue, é um peixinho. E a gente precisa ter cuidado para aquela água, ela tem que ter um movimento, mínimo de movimento, tem que alimentá-lo e tudo, né? Espera aí, quando você está procurando água, você não pode procurar água parada. Você vê quantas vezes a Bíblia fala de águas vivas. Águas que são oxigenadas constantemente, nesse movimento. Precisa desse movimento. Então, vamos na prática. O que acontece com... Ele está pastando e o cervo, que é prudente, ele não se distancia muito de um lugar onde existem águas correntes. Ele não se distancia. E aí, quando chega, quando ele avista, quando ele nota que está chegando um guepardo, ou alguns guepardos, ele se vira para o lado da água, onde tem água. Porque ele brama, ele necessita de despistar o inimigo.
E se você não sabia, fique sabendo que o guepardo, ele detesta a água. Existem alguns guepardos que nem tomam água, eles só se hidratam com o sangue dos animais, principalmente na Namíbia, eles só se hidratam com o sangue. Tem alguns que bebem água, mas alguns, em alguma parte tão seca, tão árida, que a hidratação deles é com sangue. Eles não gostam. Eles têm mais medo da água, detestam mais a água do que os gatos que nós temos. Então, o cervo começa a correr, e o guepardo vai em cima, corre, vai, até que ele entra. Quando ele entrou dentro da água, ele já começa a despistar o inimigo. E depois, ele se aprofunda um pouco mais, e nessas mesmas águas, que despistaram o seu perseguidor, desarmaram o seu perseguidor, ele não vai entrar, não tem perigo, o guepardo não me pega aqui. Nessas mesmas águas, o cervo consegue resfriar o seu corpo. Porque essa corrida no limite, trouxe um superaquecimento para o seu corpo. Então, nessas mesmas águas que despistaram inicialmente o inimigo, ele refrigera o seu corpo. E aí, na sequência, nessas mesmas águas que despistaram o inimigo, refrigeraram o seu corpo, ele mata a sua sede. E é isso que esses salmistas estão dizendo, querido. É assim você nesse mundo. No mundo que jaz no maligno. No mundo para o qual está profetizado, não sei em que tempo, literalmente ou parcialmente, se já está acontecendo, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. As pessoas, elas estão perseguidas pelo simples fato de você desejar ser feliz, você já está em guerra. Se você não sabia, fique sabendo. É guerra mesmo. E o apóstolo São Paulo diz que a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, assim como o guepardo corre mais do que o cervo, o inimigo das nossas almas corre mais do que nós, porque ele é de outra dimensão. E às vezes os servos de Deus ficam brincando com coisa séria. Lógico que existem muitas figuras de linguagem na Bíblia sobre isso, né? Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te proteger, como a galinha protege os seus pintainhos, mas tu não quiseste. E eu que fui da zona rural, nós que tínhamos uma casa, um terreiro, criávamos galinha, nós víamos a galinha com aqueles 8, 10, 12 pintinhos, e tem aquele mais afoitinho que se distancia da mãe. Aí lá de cima está um gaviãozinho chamado carapinhé. Ele fica de olho lá de cima. Quando o bichinho está mais longe um pouco da mãe, que ele calcula, ele vem de lá, ele vem numa rasante, e o bichinho sai correndo, cai correndo, a mãe faz um barulho, mas não deu, ele se distanciou demais e é pego pelo gavião. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas
e que apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te proteger como a galinha protege os seus pintainhos e tu não quisesse. Aqueles que estão debaixo, ela estica, parece que tem uma capacidade de abrir as asas assim, coloca tudo debaixo, aqueles vários pintinhos, mas aquele afoito, aquele que se distanciou. Jesus diz, eu quis proteger você, mas você ficou longe demais. Eu quis te proteger. Tu não o quiseste. Mas voltando aqui, agora, essa figura de linguagem aqui do Salmo 42. Então, o servo notou que o inimigo já está vindo na sua direção. E ele começa uma corrida muito forte para dentro das águas. E assim é você. Lamentavelmente, pastores que aqui estão, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas só procuram Deus quando vê o inimigo apontando lá na esquina, né? O cristianismo, sabe, é aquele cristianismo de resolver o atrasado já. É Jesus que não é 888, é 190. É o SOS. Só no corretivo. Mas, glorifique a Deus, é no corretivo mesmo que Ele vai te atender. Ele te atende, Ele é misericordioso. Você já viu o guepardo apontar lá? E o bicho vem rápido. O bicho esguio. As passadas dele são... Parece que ele está flutuando. E aí, você sai para o lado da onde? Aonde que você encontra sempre? Eu quero te dizer que esse lugar aqui, ele está instalado para ser um manancial de águas vivas. Aqui passa um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então você vê as histórias aqui são muitas, né, Newton? Quantas pessoas já vieram? Quem vinha aqui, principalmente nas terças-feiras, quando tinha um culto antes da pandemia, via as libertações. É exatamente isso. Correu e chegou aqui, pronto. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aleluia. Então, nesse mesmo manancial de águas vivas, nessa corrente de água, você agora pode dizer, aqui ele não gosta de água, aqui o negócio aqui pega para o lado dele. Aqui ele se arrebenta dentro dessa água. Aí você precisa se refrigerar. E aqui na casa de Deus, bem próximo de Deus, pertinho de Deus, na outra figura de linguagem, debaixo das asas protetoras do Senhor Jesus Cristo, como diz o Salmo 91. Debaixo das suas asas estou seguro. Mas aqui, nesse manancial de águas vivas, você refrigera a sua alma. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. E agora, em segundo lugar, você já estava quente demais. O calor, a temperatura corporal estava insuportável. Mas agora o Senhor promoveu um refrigério na minha vida. E aí, você tem um segundo movimento. Primeiro movimento, despistar o inimigo. Segundo movimento, refrigerar a sua alma. E vem o terceiro movimento,
tanto quanto acontece com o servo. Precisa reidratar-se. Porque na corrida você perdeu líquido. Nessas mesmas águas que despistaram o inimigo, que refrigeraram a sua vida, a sua alma, nessas mesmas águas, agora você pode matar a sua sede. Quem tem sede, venha a mim e beba. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Isso disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não fora dado por Jesus não ter sido glorificado. Agora você já está tranquilo, o inimigo saiu por um caminho, mas já voltou por 7 caminhos, fugiu da sua presença. Você está tranquilo, você está com a sua vida refrigerada, refrigera a minha alma. E agora você mata a sede. Mas você sabe como é que você vai acionar a entrada dessa água dentro da sua vida? É com a glorificação. O Espírito Santo não fora dado por Jesus não ter sido glorificado. E quando você glorifica a Deus, essa água vem para dentro da sua vida. Sacia a sua sede. Quem tem sede, venha a mim e beba. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Isso disse ele a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo não fora dado por Jesus não ter sido glorificado. Para onde você vai correr, querido? Para que lado você vai correr? Para que lado você vai correr? Vocês já pensaram? Eu vou usar um exemplo aqui. Aconteceu um acidente comigo em Esplanada, na Bahia. Atropelei uma vaca. Negócio terrível. Perda total do meu carro. O pastor Admilton, que estava comigo, teve um corte. Eu tomei 14 pontos aqui na minha cabeça. O pastor João de Matos, que estava no banco de trás, quase teve um rompimento de dedão da mão. Ele estava no banco de trás. Aí, a gente está tão tonto que, ao invés de... Chegou gente muito boa, chegou, encostou um carro num Fusca, encostou um Fusca, falou assim, entra aí que eu vou levar vocês para o hospital. Só que para frente, estava a cidade de Entre Rios, a 20 quilômetros para frente. E ele foi para Entre Rios. Só que para trás, 3 quilômetros atrás, tinha um hospital que já estava, um motoqueiro tinha ido avisar o hospital já estava preparando a gente. E a gente foi para Entre Rios, 20 quilômetros para frente. Agora, você já pensou se o servo ele vai para o outro manancial de água? Para que manancial de água você está indo, meu querido? Que lugar você está indo? Para se livrar do guepardo? Vá para o lado de Cristo. Corra para Cristo. Corra agora para Cristo. Agora, não deixe para amanhã, não. Tem que ser antes de você dormir. Comece a correr para Cristo. Vamos ficar em pé, vamos cantar? No Animal Planet, de 2 servos começaram a brigar entre si. Uma briga, batendo cabeça, ficando em pé, e a briga era forte. E eles não notaram que o guepardo estava chegando. E ele já estava
eles já estavam cansados, que foi muito fácil para o guepardo pegar um deles. E o guepardo, ele já vai na jugular, ele já fecha o restinho de respiração que a pessoa, ou que o cervo está tendo, fecha ali, para acabar de matar. É assim, gente, como o cervo brama pelas correntes das águas. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Tem gente brincando com coisa séria. Sede sóbrios, vigiai, pois o adversário, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Vigiai, sede sóbrios. As pessoas estão brincando. Tem gente que o guepardo não precisa nem correr muito, já pegou já. O inimigo já pega. Por quê? Bobeou. É como na outra figura de linguagem que o próprio Jesus usa, né? O pintinho que se distraiu. E ele vai ciscando, vai andando. Quando ele vê que o negócio vai pegar para o lado dele, ele começa a correr, mas não tem mais tempo, não dá mais tempo. Deus está falando com o seu povo nesses últimos dias, bastante. Acorda, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta. As coisas estão acontecendo, eu estou boquiaberto com a passividade desta geração que se diz cristã. Estou boquiaberto. O inimigo avançou, está tão perto, não precisa correr muito, não. O guepardo não precisa correr muito, não. Está tudo tão próximo. Mas hoje Deus falou com você, Deus está falando com você. E é hora de você correr para Deus. Corra para o manancial de águas vivas. Eu tenho conversado bastante com o Nilton sobre isso. Queridos, essa questão parece que deu uma falsa segurança, né? E uma das características do momento mais crucial da história da humanidade, mais terrível da história da humanidade, é quando se pensar que a paz e segurança virá repentina destruição. As pessoas acharam, perderam o medo, falaram assim, a gente foi criado assim com esse negócio, vai para a casa de Deus, não engana Deus. Se você pode, vai, porque Deus sabe quando você pode ir e quando você não pode. Mas me perdoe, eu sei que vocês que estão cultuando em casa aí, gente, vocês não podiam vir na casa de Deus. Você não pode. Então, não fique bravo comigo, não. Mas as pessoas... O que a gente tem conversado com o Nilton é o seguinte. Começou a perder o rito, começou a perder aquela reverência, aquela assiduidade, aquela frequência diante da face de Deus. E está tudo muito bem, não tem problema. O servo está tranquilo. É capaz de ele achar que ele vai conseguir encarar e vencer o inimigo. Dá impressão. E às vezes, como eu vi no Animal Planet, lá, dois servos brigando um com o outro, tão distraídos como brigando os dois. E aí o inimigo chega e pega. Se não pega os dois, pega pelo menos um. Nós vamos orar agora e você vai falar com Deus. Falar com o maravilhoso Espírito Santo.
Espírito de Deus, coloca vigilância em mim. Coloca vigilância, sobriedade. Vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Senhor, a tua palavra foi exposta, ela é uma palavra de alerta, uma palavra que com toda certeza tem um endereço certíssimo, se não com todas as pessoas, mas com muitas pessoas o Senhor falou e continua falando. Vigiais, sede sóbrios. Oh meu Deus, coloca, Pai querido, esse senso, esse bom senso na vida das pessoas, para que saibam o lugar certo de atuação nos cenários, aonde ser simples como a pomba e onde ser prudente como a serpente, porque tem gente que está invertendo no lugar onde deveria ser prudente como a serpente, essa pessoa está sendo simples como a pomba. E no lugar onde deveria ser simples como a pomba, essa pessoa está atuando como a serpente, prudente como a serpente. Esclarece a mente do teu povo, Senhor. Dá discernimento para o teu povo, dá sabedoria para o teu povo. Olha para o teu filho e a tua filha, que nessa noite o Senhor tenha respondido a algumas indagações, que nessa noite o Senhor quebre correntes, grilhões, algemas, que o Senhor liberte, que o Senhor libere pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E na tua autoridade nós dizemos que caiam por terra agora os inimigos de Deus, e seja estabelecida a casa do Senhor, o projeto do Senhor para cada família que está cultuando nesta noite, tanto presencialmente como virtualmente. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos